Passani traz todos os detalhes. Olha, Lucas. De Teleinformática da UFC. Tem inscrições abertas para o processo seletivo das turmas 2000. Celebração de casamentos nós estamos. E lembrando também que a celebração de casamentos, ela dá a possibilidade de da wannan neman kawo ƙarshen wannan tattaunawar a madadin Abdulrazak Yahuza da malam kada mu da ku. Nesse experimento, eu vou apresentar a conversão de um rádio de baixo custo baseado no SI-4825 para um rádio com interface digital utilizando o SI-4827. Aqui está o rádio original e aqui está o rádio após a modificação. Esse rádio original ele tem duas bandas, AM e FM, e aqui o rádio modificado eu programei para 15 bandas. Esse rádio tem duas bandas de AM e FM. Ele custa menos de R$40 no Mercado Livre, eu encontrei até de 28, em lojas locais um pouco mais do que R$40. Então ali é provável que você consiga esse rádio aí mais ou menos pelo valor de R$40. É compacto, é bem leve, ele é baseado no SI-4825, lembrando que tem este mesmo rádio com esta mesma case aqui, essa mesma caixa, que tem utiliza outros DSPs. Então é importante ver se esse rádio é realmente baseado no SI-4825. No caso aqui, essa que tem essa marca Capbon, é baseado nesse aí. Tem boa qualidade de som para o tamanho e a caixa de plástico é robusta. Sobre o rádio modificado. Após a modificação, o rádio passou a ter 15 bandas, sendo 3 bandas de FM, 2 de AM e 2 de ondas curtas. 3 bandas de FM foram divididas, a primeira de 64 a 87, a outra de 87 a 101 e a última entre 101 e 109 MHz. Isso melhora um pouco a experiência de sintonia, deixa o rádio mais fácil de sintonizar, estreitando essas bandas. E 2 bandas de AM, onde uma é o padrão nosso, americano, né? E o outro é o padrão europeu. E 10 bandas de ondas curtas. É possível modificar essa configuração de banda por programação. O custo para modificar fica em torno de R$50 no mínimo, né? Eu estou colocando aqui o preço, excluindo o valor transporte e taxas, né? Mas é provável que esse valor dobre para fazer esse experimento, a depender de como se compra esses produtos, né? É baseado no DSP SI-4827, do mesmo fabricante do SI-4825. Utiliza uma plaquinha parecida com a do Arduino, mas bastante compacta e um microcontrolador bastante potente. Os que foram utilizados para modificação são 2 botões de pressão, né? Aqui um display OLED, aquele fininho, com 128 por 32 pixels. Aqui a plaquinha Arduino, bem compacta, ela é muito pequena, e uma das coisas que além do tamanho, é que ela vem blindada, ou seja, o microcontrolador vem dentro de uma caixinha de metal, o que sugere que vai produzir menos ruído, ou vai interferir menos na recepção. E aqui o CI SI-4827, que ele tem o mesmo invólucro do SI-4825, os mesmos pinos praticamente, e aqui os valores mínimos que eu encontrei ali no AliExpress. A configuração de pinos do SI-4825, o CI original. Esse CI é praticamente o rádio completo, exigindo pouquíssimos componentes. No caso do nosso rádio de baixo custo, ainda tem um amplificador de áudio que utiliza essa saída de áudio, ele é amplificado por um outro circuito. Mas é um rádio bastante simples, né? E esses pinos onde eu destaquei aqui serão os pinos que serão trabalhados com a modificação, né? Então o rádio original não usa essa função de volume,
esses pinos são aterrados. O pino de reset é feito por um conjunto resistor-capacitor e esse pino aqui não é utilizado. E o pino de banda aqui, que é feito por um banco de resistores para configurar entre AM e FM, será controlado pelo microcontrolador que a gente vai adicionar ao sistema. Então aqui eu vou cortar uma trilha, é a única corte de trilha que eu faço, é aqui. Aqui é o SI4827, note que ele tem praticamente as mesmas funções, os pinos, exceto pelo pino 9, 10, 11, o pino 1 e o pino banda. Ele tanto permite ser configurado por chave de onda mecânica, por banco de resistores, como microcontrolador. Então eu vou aqui usar o barramento I2C, o protocolo que ele utiliza, para poder comunicar com o CI e fazer a seleção de bandas pelo microcontrolador e não por uma chave de onda. Aqui, esse pino aqui é o de interrupção, ou seja, toda mudança que ocorrer no rádio vai ser detectada por este pino aqui, ou seja, ele vai ficar em estado alto quando houver uma modificação e ali eu trato, no microcontrolador, faço um tratamento para cada tipo de modificação. Um exemplo de modificação mudou a frequência. Eu vou ser avisado que a frequência mudou, leio a frequência e apresento no display. Seleção de banda, eu mando a banda que eu quero utilizar e o rádio passa a funcionar em outra banda. É o rádio aberto, note que ele é um rádio bem simples, com poucos componentes, conforme eu falei anteriormente. Aqui é a placa do rádio, né? Eu dou uma visão superior e uma visão inferior, onde aqui está o SI4825 instalado, soldado na placa. E aqui um amplificador de áudio. Aqui uma visão do CI, do DSP soldado na placa, o SI4825. E aqui eu coloquei a configuração de pinos só para identificar e ter certeza que esse CI se trata do SI4825. Note logo o pino 5, que está isolado, ele não tem função, ele é isolado da placa, aqui passa, embaixo é uma malha de terra, né? E aqui passa uma malha de terra, mas ele não tem contato com a malha. Né? Aqui o pino 1, o LNA Enable, né? Que ele habilita um amplificador de RF, também sem uso, né? Aqui, e na maioria das vezes ele não tem uso mesmo. O pino de sintonia com resistor, o pino 2 e o pino 3 aqui vai para o potenciômetro, para sintonia, né? O pino de banda vai aqui para a chave de onda, então não resta dúvida de que aqui é um SI4825. Aqui a placa já removida o SI4825, o CI original. Eu coloquei aqui uma fita de poliéster, aqui um material bem resistente ao calor. Eu fiz alguns testes e para quê? Eu vou deixar esses 3 pinos aqui do CI isolado. Ele não vai ter contato com a placa, dessa forma eu não preciso remover nada da placa, não preciso remover e cortar a trilha, né? Só vou cortar esta trilha aqui, que nós vamos ver mais adiante. E aqui à direita tem o SI4827 instalado já em cima das trilhas. Aqui já o SI4827 soldado, né? Note que manteve aqui o pino sem função, o pino 1 está também isolado, ele não tem função aqui, e esses 3 pinos eu isolei por meio dessa fita para fazer a soldagem por cima, né? Então aqui está agora a comunicação, né, as conexões para se comunicar com o microcontrolador. Então aqui à direita você vê aqui a interrupção, né, o controle de interrupção, aqui o reset, quem vai fazer o controle do reset é o próprio microcontrolador, aqui o barramento de 2C, onde o verde é o dado e o amarelo é o clock. Aqui eu faço já o corte da placa do pino 4, o pino de banda, né, o band, aqui do SI4827, ou seja, esse pino aqui ele vai para o nível lógico mais VCC, ou seja, alto. Isso indica que agora o controle de banda passa a ser por microcontrolador e não por chave de onda. Ou seja, o SI4827 também permitiria o uso da chave de onda aqui de banco de resistores para fazer a seleção de banda, mas não vamos trabalhar assim. Então eu cortei a trilha e coloquei esse pino em estado em nível lógico alto. Aqui está à disposição as conexões, né? O pino 1 do DSP vai para o pino 2 do
Arduino, do Arduino. Então, aqui eu faço a leitura das mudanças de status do CI, do DSP. Eu controlo o reset pelo pino 6 da placa do microcontrolador, né? Aqui é o barramento I2C, onde eu me comunico com o DSP por meio do pino 4 e o 5. Aí o OLED eu também usa o protocolo I2C, então compartilho os mesmos pinos. O pino 4 é o mesmo pino aqui, né? E o pino 5 e o pino 5. Então eles compartilham o mesmo barramento. E o pino de banda, eu navego entre as bandas, a próxima banda e a banda anterior por meio de 2 botões. Aqui o rádio já é ligado com o microcontrolador e o OLED, né? Também aqui os botões para a mudança das bandas. Aqui a mudança da case, ou seja, da caixinha, né? Então faço aqui uns cortes aqui, aumento aqui essa área aqui para poder comportar ali o OLED. Aqui já a caixa modificada. Aqui o rádio já fechado e funcionando. That's the house,